Temos aqui um filme um projeto PRR, sigla é o Agriplast, que pretende avaliar os efeitos benéficos ou negativos de diferentes coberturas do solo, designadamente a presença de microplásticos resultantes dos plásticos moldes derivados do petróleo, não é? O polipropileno, que é este geotextil aqui, que normalmente é utilizado para culturas perenes, ou o polietileno, que utilizamos com uma espessura de 40 microns, mais grosso do que o normal em horticultura, para vermos se durava no mínimo 2 anos, que é o que está a acontecer, e portanto a nossa ideia no projeto é tentar substituir estes derivados dos plásticos, porque libertam microplásticos e outros contaminantes que não sabemos bem quais, por biofilmes, portanto de origem orgânica, não é? Então temos aqui o biofilme derivado da celulose, que é o papel craft, oferecido pela Alemanha. Temos um Critifil, que está, após este biotexto, está um biofilme, que é um PLA, que é de síntese laboratorial derivado dos açúcares. É biofilme. Pronto, então nós estamos a comparar e estamos a ver o quê? Algumas características físico-químicas do solo, o comportamento da planta e temos outros testes. Temos aqui, por exemplo, o tubo enterrado, que é o mini risotrão, onde nós poderíamos ver o comportamento das raízes por efeito dos diferentes tipos de moldes. E depois temos aqui também, em cada modalidade, temos estes sacos de rede por baixo do molde, onde colocamos 30 pecinhas com 1,5 centímetros de largura de cada material, colocamos ali durante um ano e para o mês que vem vamos recolhê-lo para ver a rapidez da decomposição do material. Tá? Pronto, para tentar estimar qual o grau de degradabilidade deste material em condições de campo. Bem, relativamente à parte físico-química, nós quando fizemos a caracterização dos diferentes moldes ou das diferentes coberturas, detectamos que aquelas que continham menos aditivos seria o papel craft. Depois, em segundo plano, estaria o o biofilme Critifil, e depois os convencionais seriam aqueles que continham mais aditivos, que era o expectável. Relativamente aos resultados do primeiro ano, constatou-se que, apesar das coberturas convencionais terem mais aditivos, que essas não contaminaram o solo, por isso não houve diferenças significativas entre os diferentes tratamentos. Relativamente à parte físico-química da nutrição ou da fertilidade do solo, detectamos que um tratamento com o biofilme Critifil, que há uma tendência, apesar de não ter havido diferenças significativas do carbono orgânico, havia uma tendência de, nesse tratamento, haver valores mais elevados do carbono orgânico. Relativamente aos microplásticos, agora analisar a segunda colheita da amostra. Do solo, detectamos mais microplásticos aqui no tratamento do polipropileno. Exatamente. Este que é normalmente utilizado para culturas perenes foi onde detectámos maior quantidade de microplásticos no solo. Agora falta o segundo solo para confirmar se confirmou esses dados ou não. Sim. Em relação aos parâmetros biológicos que nós também tivemos que analisar para saber o resultado destes testes, principalmente dos biofilmes que estamos a testar, elegemos alguns bioindicadores. E, portanto, houve testes feitos com organismos benéficos do solo, micorrizas, ou atividade microbiana, e também fizemos testes com bioindicadores com nematos. Isto para eu mostrar os resultados, terei que vos dizer que os nematos aparecem em grupos, famílias que têm a ver com os seus grupos tróficos, e, portanto, a correlação entre eles e as proporções dão-nos indicações sobre qual é que é o estado ecológico do solo. Podem circular. Pronto, basicamente aquilo que é expectável é que um solo de boa qualidade, com saúde, tenha um equilíbrio entre bacteriófagos e fungívoros, são dois tipos de nematos, e também é expectável que exista uma dominância de hominívoros e de predadores. O solo de boa qualidade deverá ter uma comunidade de matos muito maior deste género do que dos matos fitoparasitas, deverá ter muitos grupos
e deverá ter estes dois grandes grupos em equilíbrio. Pronto, portanto agora os nossos resultados aparecem em termos destes grupos tróficos. Depois de analisarmos os resultados, 2024 e 2025 foram relativamente parecidos, mas para vos falar sobre a evolução que nós observamos, o papel craft e o biofilme são os dois biopolímeros que estamos a testar, tiveram melhores resultados, apresentaram mais grupos, maiores aumentos de todos os grupos de nematos e menos fitoparasitas. Os outros dois tiveram sempre números muito inferiores destes dois que interessam e não tiveram aumentos. Isto para dizer que o biofilme foi eleito talvez o com melhores resultados em 2024, o papel craft foi eleito em 2025, a casca de pinheiro, que acaba por também ser um composto e parece que é também um mulch orgânico, teve sempre valores intermédios. Isto assim muito rapidamente é para vos dizer que estes dois biopolímeros apresentaram-se como os eleitos em cada um dos anos e parece que são incrementadores da fauna do solo. Pois, Portanto, resta a acrescentar, se me permitir, que em termos de microbiologia do solo, o polietileno estranhamente apresentou-se como um bom mulch, contribuiu positivamente, que é estranho. À semelhança do Critifil, do biofilme Critifil. Portanto, foram os eleitos no primeiro ano. No segundo ano, parece que isso não foi bem confirmado. Temos que repetir a medição.